Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, você está no canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. Nosso objetivo aqui é ajudar você a atacar os exercícios, como abordar um exercício de vestibular, tá bom? Vamos pensar junto. Neste momento eu estou gravando o Enem 2018, a questão de número 120. A prova de referência é a prova azul. Se você gosta da minha iniciativa, não deixe de se inscrever e se tornar um físico-zudo junto com os 900 inscritos do meu canal. Me ajuda a chegar a 1000 inscritos, tá bom? Eu coloco o exercício na tela, a gente lê junto e resolve junto. Bora lá. A questão de número 120 da prova azul do segundo dia diz o seguinte: nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem corretamente a polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema das conexões das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece à especificação do fabricante, e no segundo caso, mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Tá vendo lá a caixinha da direita? Ó, tá invertida, ele ligou o mais no menos e o menos no mais. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? O que será que vai acontecer? Antes de a gente ler as alternativas, vem para cá que eu quero te explicar sobre esse fenômeno interessante de interferência de ondas. Bom, é um exercício típico de interferência de fase, interferência de ondas, desculpa. Um exercício que o Enem tem abordado com bastante frequência, inclusive. Existem outros exercícios a respeito deste mesmo assunto que o Enem cobrou, e sempre gera bastante dificuldade esse assunto, porque pouca gente sabe esse conceito. Então eu vou aproveitar essa aula para fazer uma revisãozinha com vocês sobre interferência de ondas, o tipo de interferência construtiva ou destrutiva. Não sei se você sabe, mas quando você liga dois alto-falantes, de acordo com a recomendação, significa que esses alto-falantes vão trabalhar em fase, ou seja, eles vão oscilar simultaneamente, os dois assim, ó, de forma sincronizada. Nessa situação em que elas emitem ondas em fase, a gente vai ter pontos de interferência construtivas e pontos de interferência destrutivas ao longo do espaço onde esse som está sendo emitido. Quando você inverte a polaridade, que foi o que aconteceu lá no exercício do alto-falante da direita, é isso, né? Era o da direita. E aí, o que acontece quando você inverte? Cara, o alto-falante funciona normal, ele não para de funcionar. Se você inverter a polaridade e deixar um com a polaridade certa, outro com a polaridade invertida, o que vai acontecer? Eles vão trabalhar em inversão de fase, em oposição de fase, desculpa. Então é mais ou menos assim, o alto-falante vai trabalhar desse jeito, um para frente e um para trás. O que pode gerar aí interferências destrutivas em pontos que seria melhor que tivesse interferências construtivas. Por exemplo, se você colocar eles para trabalhar em oposição de fase, tá? Quando você inverte a polaridade do direito, que é o que o exercício quer saber, se você pegar dois pontos equidistantes a esses dois alto-falantes, você vai ter uma interferência destrutiva, o que tecnicamente não é legal. Imagine que você está numa sala onde você instala dois alto-falantes. Normalmente, se você coloca, por exemplo, numa sala de TV, você coloca dois alto-falantes, você quer assistir bem no meio da TV, seria interessante que nesse ponto aqui onde eu estou, equidistante às caixas, a interferência fosse construtiva, para que o som chegasse para mim com melhor qualidade, tá certo? Agora, se eu coloco eles invertidos com a oposição de fase, vai chegar para mim uma interferência destrutiva, um anulamento de sinal, então um som mais fraco, tudo bem? Então, pessoal, o que a gente fala aqui é o seguinte, que a interferência de onda, ela pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo se as ondas estão sendo emitidas por essas fontes, em fase ou em oposição de fase. E elas obedecem a essa equaçãozinha aqui, ó, que diz o seguinte, que a defasagem entre as distâncias percorridas pelas ondas, a defasagem seria o quê? A distância percorrida pela onda emitida pela fonte da esquerda, menos a distância emitida pela onda emitida pela fonte da direita. Quando você fizer a diferença entre essas duas distâncias, isso vai dar um número. Se esse número for um múltiplo de meia onda, tá? Um múltiplo de meia onda, um múltiplo inteiro, pode ser múltiplo par ou múltiplo ímpar de meia onda. Então você vai ter uma interferência construtiva ou destrutiva. Então é assim, ó. Quando você tem dois alto-falantes trabalhando em fase, que não é o caso, em fase, a interferência será construtiva sempre que aquele K for um número par. Então 0, 2, 4, 6, 8. Então sempre que o ΔX for um múltiplo par de meia onda, a interferência vai ser construtiva. Se for um múltiplo ímpar, a interferência será destrutiva. Então, pessoal, tá aqui a dica, ó.
Quando os alto-falantes operam em fase, você tem interferências construtivas para um múltiplo par de meia onda. Então, por exemplo, se elas estivessem em fase, eu ia fazer x menos x e ia dar zero. E aí zero, quer dizer, se o lambda não é zero, quer dizer que esse k vai ser zero. Para essa conta ter dado zero, esse produto tem que ser zero. Então, ou o k é zero, ou a meia onda é zero. Meia onda não é zero, porque a onda sempre tem um valor. Então, esse k vai ser zero, quer dizer que k é par. Então, par, eu vou ter uma interferência construtiva, que é o que a gente espera do alto-falante. Agora, nesse caso, ele está instalado em oposição de fase. E aí o que acontece? Acontece que a interferência construtiva passa a ocorrer quando aquele K for ímpar. E passa a ter interferência destrutiva quando aquele K for par. Então, pessoal, em dois pontos equidistantes do alto-falante, x menos x, zero, significa que o K vai ser zero, né? Porque se o ΔX der zero, pensa assim, ó, zero, que é o x menos x, igual a K vezes meia onda. Quando que um produto dá zero? Quando um desses dois é zero. Nesse caso, só pode ser o K zero. E K zero significa ser um K par. Por eles estarem em oposição, então ó, K zero é par, par em oposição. Quando em oposição o K dá par, a interferência é destrutiva, então o sinal não chega legal para mim, chega um som mais fraco, tá bom? Então vamos ver a alternativa, o que acontece quando a gente liga ele com a polaridade invertida? Ó, o que ocorre com os alto-falantes aí se foram conectados de acordo com o segundo esquema, que é a polaridade invertida. Vamos lá. Letra A. O alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito. Não, e não emite som, não, nada disso. B de bola. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno do batimento. Não, pessoal, ele emite o mesmo som com a mesma frequência, tudo igual. Letra C. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências de fases diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno conhecido como ruído. Ó, aqui ele tentou pegar você, ó. Emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes. Fases diferentes, ok. Frequência, não. Então, letra C, não. D de dado. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo, um delay, né, em relação às ondas emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno da reverberação. Cara, esse delay pode até ser considerado assim, subentendido como um delay, apesar de não ser o delay, eles são em oposição, né? Mas pode dizer o seguinte, enquanto um está indo para frente, o outro está para trás ainda. Então tem um delayzinho. Só que aí ele estraga o seguinte, ó, provocando um fenômeno de reverberação. Não é isso que acontece, porque a gente tem uma perda da intensidade sonora aí, né? E a letra E, o alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas do alto-falante D, correto? Provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes ao alto-falante. Então, pronto, ficamos com a alternativa D, de dando um like, deixando sua inscrição. Aê! Se inscreve no canal do Guma, ajuda. Neste exato momento, antes de você ir embora, olha aqui, ó. Playlist com todas as questões do Enem 2018. Mas calma, hora do desafio. Ah, não tem nenhuma desafio. Então eu vou colocar aqui uma questão de ondulatória, porque essa daqui ainda não fiz nenhuma sobre essa de interferência de ondas. Eu vou deixar aqui uma questão de ondulatória para você e aqui o meu rostinho para você se inscrever. Obrigado por você ter ficado até aqui. Bons estudos, fiquem com Deus. Tchau.